Boas pessoal, bem-vindos ao quarto vídeo ao quarto vídeo do 10º vídeo. Ai, que eu já estou todo baralhado. Estou baralhado outra vez. Ao quarta parte do 10º vídeo de coleções completas, assim é que é. Das figuras Marvel de coleção. Eu já estou todo baralhado. Faço tantas partes e tantos vídeos que é a quarta parte do 10º vídeo. Continuando a falar sobre as figuras Marvel. As figuras de chumbo Marvel. Temos aqui o... Já se esqueceu. É o Capitão Marvel. O filho do Capitão Marvel. Sim, mas o nome dele é Capitão Marvel. Do qual eu não tenho muitos conhecimentos, pois este é um personagem que eu nunca li muito sobre ele. Basicamente, é um personagem talvez mais novo no universo Marvel. Não tenho muitos conhecimentos sobre este personagem. O fascículo falava um pouco da história do personagem, que ele tinha perdido o controle a uma determinada altura e basicamente estou a falar naquilo que li, só apenas aqui neste fascículo, não que conheça muitas histórias sobre este novo Capitão Marvel, Janice Vell. Aqui acabam por... Engraçado, isto é a história do... a figura é mesmo do filho do Capitão Marvel, mas basicamente a história que conta o fascículo é do Capitão Marvel. E... é do Capitão Marvel e do filho, basicamente dos dois. Aliás, a capa que aparece aqui é o Capitão Marvel original. É interessante. E pronto, o filho do Capitão Marvel não tem assim muitos conhecimentos. O Capitão Marvel original morreu de cancro na lua de Júpiter chamada Titã. E basicamente é isso que eu sei sobre o seu pai. E temos aqui... Então, querias dizer o nome deste? Diz lá. O Lagarto, o vilão do Homem-Aranha. Sim, um dos vilões principais do Homem-Aranha. Que é um professor na escola, na universidade onde Peter Parker estuda. E agora esqueci-me o nome do professor. Mas ele, sabem que ele não tem um braço. Exatamente por isso é que desenvolveu um estudo sobre répteis para desenvolver o seu braço. E a história dele, basicamente, é muito parecida com a do Hulk. Por isso ele é um monstro que perde o controle quando se transforma. Só que este, curiosamente, é um vilão. E o Hulk não é um vilão porquê? A verdade é que, em algumas histórias, o Hulk é um vilão. Depende da história, de história para história. Este é que é engraçado. Mas, se não me engano, este é o nome. E ele, quando acorda, não se lembra que... A mesma coisa se passa com o lagarto. É basicamente a mesma coisa. Ah, é? Exatamente. Pensava que ele sabia. Não, exatamente, ele não sabe. Então... Olha, se ele soubesse, parava com isso, não é? Pois, olha, fugiu. Ai, fugiu, foi-se. Fugiu. Opa, aqui, fugiu. Está no mesmo sítio. Ele chama-se Curt Connors. Não sabia. É assim, no filme, vocês viram o filme? No filme, ele em parte, às tantas pensa como Curt Connors, outras vezes pensa como lagarto. Ele vai perdendo aos poucos o controle. É como o Hulk. Se bem que a parte do Hulk é mais desenvolvida, porque ele é esquizofrénico. No caso de Curt Connors, isso não foi tão desenvolvido. Aqui está a primeira capa. No número... O número 6? Não. Sim? Isso que é o número 6. Não estou bem certo. É um dos vilões mais antigos do Homem-Aranha. E aqui está na história Tormento, que saiu há pouco tempo, agora uma nova coleção mais uma nova coleção do público. É o número 6, não é? É o número 6, exatamente. O número 6 de The Amazing Spider-Man. Número 6. Está avaliado, pelo menos segundo a revista aqui em 2010, 2011, está avaliado em $3.200. Vale uma pipa de massa. É, são algumas histórias. São à volta de 3.000 euros. É bastante. Talvez mais. 3.100 euros. Não sabem o câmbio neste momento do euro e do dólar. E temos aqui... Também tem uma pastilha. É branca. Emma Frost, a Rainha Branca. Pelo menos foi assim que eu a conheci nas histórias desenhadas por John Byrne. Uma vilã principal do X-Men, que mais tarde torna-se parte do X-Men, não sei bem como, e namorada de Cat Summers, do Ciclopes. Ela tem os poderes mentais, assim como o professor Xavier. Não sei se deu para ver bem. E depois, ao sofrer uma segunda mutação,
uma coisa muito vulgar, aparentemente, no universo Marvel. Emma Frost ganhou a resistência do diamante. Em parte como está no filme. O filme foi feito para o cinema. Aqui está ela num confronto direto com a Jean Grey, com a Fênix, do qual ela não teve hipótese mesmo para ela. A Jean Grey era uma força da natureza indestrutível. Ela que já tinha derrotado, a Emma Frost já tinha derrotado todos os X-Men com os seus poderes mentais. Não teve hipótese. Aqui ela. Bad Girl. Uau. Tudo sexy. Exatamente. O que é que ela tem nos pés? Uma rosa. É uma personagem... Eu gostei muito ela como vilã. Ela como super-heroína. Sinceramente não entendi. Em certa parte entendi, porque muitos dos X-Men têm modificado a sua maneira de pensar. O próprio Scott Summers, depois do evento que aconteceu com a Feiticeira Escarlate, em que os mutantes foram reduzidos praticamente a 200, ou pouco mais de 200 em todo o mundo, o próprio Ciclopes transformou-se numa versão mais atualizada do Magneto do que propriamente da ideia inicial do Professor X. E temos aqui Polaris. Uma das filhas, um dos 3 filhos Essa de... tem uma pastilha, não tem? Esta tem uma pastilha, eles gostam das pastilhas. verde. É uma verde. Polaris, inicialmente era a filha de Magneto, depois já não era a filha de Magneto, depois finalmente é a filha... As histórias da Marvel normalmente parecem uma... Senta-te lá. As histórias da Marvel normalmente parecem uma novela mexicana, ou uma novela da TVI. É filha, não é filha, é filha, não é filha... É ou não é? É filha. É filha de Magneto. Se bem que os poderes sobre o magnetismo que elas têm são gravitacionais. E curiosamente foi aqui nestes fascículos que eu aprendi isso. Porque realmente pensava que eram semelhantes ao pai. Isto é que eu achei engraçado. Eu pensava que os poderes dela eram semelhantes ao pai, mas eram mais fracos porque ela era mulher. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Pois, não era bem explicado. Talvez nas histórias não havia uma explicação. Onde é que está o fascículo agora? Agora não encontro o fascículo dela. Então, tem isto. Essa explicação está aqui na parte em que descreve os poderes do super-herói. E então aqui explica que os poderes dela são sobre a gravidade, enquanto os poderes do Magneto são sobre o espectro cósmico do magnetismo. Ou seja, o Magneto controla o poder magnético mesmo dos próprios planetas. Coisa que os poderes dela não têm influência. Ela apenas controla o magnetismo gravitacional. O magnetismo... esta parte já é um pouco mais técnico. Mas eu não... Eu não estou a perceber nada do que tu estás a dizer. Pronto. O magnetismo que tem influência sobre a gravidade do planeta. É esses poderes que ela controla. O Magneto é capaz de desviar a rota dos planetas. Mesmo em pleno espaço. Não que ele possa estar no espaço, mas pode fazer isso. Os poderes dele são muito mais... Ele tem um poder muito maior que a filha. Aparentemente. Não que na Marvel... Lá está. Na Marvel, por exemplo, há uma mutante, a Jean, quando tinha o poder da Fênix, ela era muito mais poderosa do que qualquer um destes mutantes que estamos a falar. Isto não tem nada a ver sobre ser masculino ou feminino, tem a ver com a descrição dos seus poderes. Mas tu sabes qual é o personagem da DC, da Marvel, mais forte? Entre a DC e a Marvel? Sim. Não, isso normalmente não é uma boa comparação. E da Marvel? Da Marvel, sim, existem super-heróis ou super-vilões muito fortes, existem alguns que são forças da natureza, existem várias classificações. Existem os deuses, existem por aí afora. Em combate direto, umas vezes ganham uns. A verdade é que, no final de contas, ganha sempre, ou vence sempre, consoante o escritor da história. Não é consoante o personagem. É verdade. Não é consoante. Afinal de contas, o Kraven, o caçador, numa história derrotou o Homem-Aranha. E supostamente não o deveria ter derrotado. No entanto, o escritor fez de maneira, e muito, muito inteligente e muito consistente, ele derrotar o Homem-Aranha. E mostrou ao Homem-Aranha que o tinha derrotado. Senta-te lá, amigo. Temos aqui o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde. O Gavião Arqueiro. Não é Arqueiro Verde. Esse é da DC. Agora estou habituado a dizer o Arqueiro. O Arrow. Temos aqui o Gavião Arqueiro. Enganei-me mesmo. Porque há outro... É o da DC. É mais antigo. Aquele tem aquele chapéu. Exatamente. Que é baseado no Robin Hood. Esse é baseado no... Exatamente. Sim. Eles são ambos muito interessantes. Vêm ambos de origens diferentes. Basicamente, as capacidades com o arco é que são semelhantes. Isso é que são semelhantes. Agora é assim, este personagem está muito mais bem explorado no cinema do que está o Gavião, o Arqueiro Verde.
Eu sei que existe aquela série de televisão que é muito vista, mas a verdade é que penso que está muito mais bem explorado as capacidades do Gavião Arqueiro do que do Arqueiro Verde. Clinton Ferris é o nome dele. Não é muitas vezes. Não tem essa máscara. Não tem essa máscara, parece É a máscara do. Sim, é bastante folclórico. Exatamente. Exatamente no cinema não colocaram este fato. Não tem este fato, é um fato mais negro. Não tem este fato todo folclórico que aparece aqui. Clint Barton. É Clint? Certamente Clinton Francis Barton. Clint Barton é um super-herói que não tem superpoderes. É isto que é curioso. Será semelhante ao Batman? Basicamente, um homem muito hábil que consegue estar ao nível de super-heróis com poderes magníficos, até mesmo de deuses. A ideia, a comparação deste personagem aos outros é exatamente essa. Um homem muito hábil pode-se comparar a deuses, basicamente. Porque nos Vingadores existe lá o Thor, que é um deus, não é? E ele está ao nível dele, pelo menos como parceiro, como membro da equipa. Ele impressionou muito uma história que li há uns anos atrás, em que ele derrota Rapina, que é a irmã, que é uma vilã principal do X-Men, e ele que estava a fazer um serviço de segurança, por acaso achei engraçado, ele derrota a vilã sozinho, uma vilã que já tinha confrontado várias vezes os X-Men. Aqui existem vários tipos de arqueiros na Marvel. E as várias histórias. O Arqueiro Verde, o Gavião Arqueiro inicialmente apareceu nas histórias do Iron Man como vilão do Homem de Ferro. Foi assim que ele apareceu inicialmente. Mas normalmente o vilão do Homem de Ferro é qual? Há vários, filho, há vários. Não há só um. Há vários. Sim, pronto, está bem, ok. O Batman é o Joker, ok. Ninguém discute isso, não é? Mas existem mais vilões, claro. Mas assim, um principal do Homem de Ferro, talvez o Mandarim, não sei, que foi ridicularmente feito. Fizeram uma versão ridícula no último filme. No último filme do Homem de Ferro, em que fizeram de conta que ele era uma farsa e não um vilão a sério. E temos aqui o Visão, uma máquina construída por Ultron para destruir os Vingadores, que mais tarde volta-se contra o seu mestre e torna-se ele sim um super-herói. A Visão foi feita a partir do corpo, ou a partir de uma cópia do corpo do Tocha Humana original, que era um robô, e ganhou uma identidade própria. Curiosamente, ele detinha inicialmente os padrões mentais de Magnum, que estava morto na altura, depois voltou à vida, e é ele que se apaixona por a feiticeira Escarlante e casam. O sintesoide, ou o androide, casou com a feiticeira, com a mutante. Mais tarde descobrimos que essa união foi feita de propósito por forças cósmicas que não queriam permitir que a feiticeira Escarlante tivesse filhos, pois os seus filhos iriam ser muito poderosos e por aí acima. Mas basicamente a história de Visão é muito interessante, principalmente porque, ao contrário de um personagem semelhante na DC chamado o Tornado Vermelho, eu acho que o Visão, sendo um sintesoide, um androide, ele tem uma personalidade muito própria. E as histórias em que eles são incluídas são muito, muito interessantes. E o cristal, como é que ele apanhou esse cristal na testa? Curioso, o cristal da testa não é uma joia do infinito, como é descrito no filme, mas sim uma máquina feita pelo professor, esqueci o nome do professor, quem o criou. O professor Orton. O professor Orton, o criador do Tocha Humana original, tinha criado esta joia, do qual tinha sido passado para ele uma, e havia uma outra que estava na posse de um vilão. Por acaso tenho ali uma história que fala nisso. Do qual ele consegue emitir esta joia que a minha filha está a falar. Do qual ele consegue emitir rajadas de energia. O que é que a Visão pode fazer? Ele tem realmente múltiplos poderes. É um peso pesado, pode levantar 50 toneladas de força, pode se tornar intangível, pode se tornar duro como o diamante e pode projetar raios de energia. Aqui está numa versão branca, vocês lembram-se desta versão, em que existe ali... Sim, exatamente. Existe no jogo da Mega Drive, dos Vingadores, Capitão América e The Avengers. Sim. É esta versão branca que aparece. Porque ele foi todo desfeito numa determinada altura e depois foi reconstruído, mas basicamente ele é aquilo que a cor dele mostra. Ele ficou com a mente dele em branco. Isto é a cor principal dele, não é?
Não é a cor principal dele, mas a mente dele foi toda apagada. Aquela mente, os registros do Magnum foram completamente apagados. Ele tornou-se realmente uma máquina. Aqui, basicamente, ele estava transformado numa máquina. E depois houve outras alterações à origem dele. É por isso que ele aí está em branco. Porque... Sim, basicamente a ideia é essa. Aqui mostra que, afinal, até mesmo um androide pode chorar. Realmente percebe-se porque é que ele chorava. A história está... Olha, a história... Epa, aqui mais uma coisa. A história está numa das publicações... Uma das publicações da... Obrigado. Uma das publicações do Público Levora. Se não me engano, foi um dos fascículos que trazia uma história dos Vingadores. Está lá também... De dois álbuns que traziam a história dos Vingadores, estava lá uma delas... A segunda parte do álbum mostrava uma história a solo com Visão. Opa, já na página atrás ele deitar raios dos olhos e raios do Este é o personagem que eu estava a falar, Power Wonder Man, ou Magnum, na versão portuguesa brasileira, é do qual são gravados, a sua personalidade foi gravada a partir das impressões. Na Marvel pode-se gravar, pode-se registar a personalidade de uma pessoa, numa máquina. E basicamente estavam registados os padrões mentais de Wonder Man, estavam registados numa máquina, os quais foram passados para a Visão. E basicamente é isto. Por acaso é um personagem muito interessante. Olha, a história que eu estava a falar é esta que está aqui. Vision. Esta história que está aqui. Bem, até vou-vos dizer. É esta história que está aqui, que falava dessa parte da joia. E se não me engano, faz parte desta... Espera aí. O álbum é este aqui. É um dos... É este aqui. Acho que é este que está aqui. Era aí que eu preciso ver... Não. Ora, bolos. Não é este. Então, se não é este. Não é este, é este aqui. Se não me engano, é este. Exatamente. É este aqui. Confiança Mundial. O álbum número 6 dos Vingadores. Além de ter uma história dos Vingadores, tem na parte final uma história. Estão a ver a joia aqui? A joia? Não é aqui. Bem, ele tem uma joia. É aqui. Aqui. Tem aqui uma história muito pessoal que se chama Ontem e Amanhã. Aqui está. Preenche praticamente metade do álbum. É muito fixe que as histórias inicialmente do Público Levar não só traziam a história principal, mas traziam mais coisas cá dentro dos álbuns. Mas basicamente é isto. O Visão é um personagem muito interessante. Não é simplesmente um androide. É um personagem com personalidade. Que é detentor de algumas das melhores histórias da Marvel.